Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Bilu e hoje eu vou trazer um assunto que, gente, para mim é muito importante e é muito prazeroso. E todos nós a vivemos, estamos vivendo e vamos viver muito mais ainda esta situação. O que será que eu quero falar hoje, hein? Vamos ver? Vamos lá, eu te convido a ouvir comigo essa história. Bom, gente, eu quero falar para vocês que essa noite eu tive um sonho muito gostoso mesmo. Eu sonhei com um tio meu, chama tio Zezé. Imagina aquele tio maravilhoso, aquele tio que te arranca suspiros, porque você sabe que quando você está do lado dele, você é como se você estivesse em cima das nuvens, sabe? Um tio que brinca com você, um tio presente, um tio que na hora da doença, ele era irmão da minha mãe, tá? E assim, a nossa infância toda foi com ele do lado da mãe, né? A gente morava um do lado do outro. E no fundo da nossa casa tinha um portãozinho que dava acesso para a casa dele, sabe? E o nosso tio era um homem excepcional. Excepcional. Sabe? E ele deixou muitas marcas, né, para nós. E eu sonhei com ele, sabe? Mas foi um sonho nostálgico, tão gostoso. Ele não me falou nada. Ele não me viu. Olha só, ele não me viu, só eu que vi ele. Ele não me viu. Eu ia entrar numa sala e ele já estava nessa sala, só que aí eu não entrei. Eu só fiquei olhando para ele de longe, sabe? E ali passou tantas coisas boas na minha cabeça, tantas lembranças boas, sabe? A saudade, ela é assim. A saudade, ela não passa. Quem pensa que a saudade passa, ela não passa. Eu tô falando de pessoas que já não estão entre nós, tá? E essa saudade, ela não passa. Ela só muda de condição. Quando a gente perde uma pessoa e essa perda é repentina, essa perda é recente, a saudade, ela vem com uma porção alta, né, de dor, de pensamentos de perda, né? A gente chora. Eu chorei pela minha sogra durante 1 ano. Eu amava a minha sogra. E a minha sogra era como minha mãe, né? E a gente lembra dessas pessoas que se foram. Quando é recente, a gente lembra com dor. Você já percebeu isso? Dói, fere, a gente chora, fica umas horinhas assim, acabada, né? Mas depois que passa um certo tempo, hoje eu tenho 50 anos, né? E meu tio faleceu, eu não lembro a idade que eu tinha, mas devia ser uns 10 anos ou menos, sabe? E hoje eu lembro do meu tio e a lembrança dele é muito gostosa, sabe? É muito prazerosa. Tanto que eu não quis nem falar com ele. No sonho eu não quis nem chegar perto dele, porque tava tão bom de vê-lo, sabe? Tava muito bom de vê-lo. Então não precisava falar com ele, sabe? Ali eu lembrei os presentes que ele me deu. Ele me deu num aniversário, ele me deu uma lousa
ele perguntou para mim o que eu queria ganhar. E eu falei para ele, eu era pequena, eu estava na escola. Eu falei para ele, eu quero uma lousa. E ele me deu essa lousa. E essa lousa, gente, eu pegava a lousa, meu pai colocou um prego na parede lá. E eu tinha sempre ela na parede. E eu brincava de professora, eu era professora. E aí eu colocava os baldes, as vassouras da minha mãe, os rodos, tudo em pezinho, como se eles fossem meus alunos. E eu voltava da escola e já ia para a lousa, sabe? Eu acho que é por isso que eu sei escrever tão bem hoje. E gosto muito de escrever, gosto muito de ler, sabe? E as lembranças são assim, são lembranças maravilhosas. E também tem aquelas lembranças que, poxa vida, quando eu fiquei doente, era ele e minha mãe me levando de colo, sabe? Lá na Pereira Barreto, quando eu estava, né? Que na época o hospital era poucos, não é como hoje, clínicas, não. Tinha aquele hospital da Pereira Barreto e era ali que eles desciam do ônibus ali na Lucas, aí eles iam a pé comigo no colo. Oi? Tá bom. Aí eles iam comigo, intercalando, né? Um pouco ele me levava, um pouco minha mãe me levava no colo. E ali eu vejo, ó. E ali eu vejo o companheirismo dele com a minha mãe, sabe? Ele não era só um irmão, ele era um companheiro, sabe? São histórias assim, gente, que... Tem histórias tristes? Tem. Meu tio bebia muito, esse meu tio bebia muito. Eu lembro que ele descia a rua onde ele morava ali, ele ficava no bar, ele descia de bundinha, sabe? Minha tia filhinha falava assim pra nós, vê se o tio Zezé vem vindo. A gente ia ver, ele tava descendo de bundinha, porque ele não conseguia, igual o neném mesmo. E eu lembro uma coisa que a minha tia falava, minha tia e minha mãe falava a respeito dele, que ele não dava trabalho nenhum, que ele não desrespeitava ninguém, mesmo quando ele estava bêbado. E eu lembro das rodas, né, de conversas, e ele falava assim, o homem que bebe e apronta com a mulher, que bate na mulher, que faz e acontece, ele faz porque ele quer. Porque quando a gente bebe, a gente não perde a noção do que a gente está fazendo. Ele falou isso. E ele não bebia pouco, não. Ele bebia muito. Ele vinha de bumbum, sentadinho assim, ó, de bumbum, descendo de bumbum a rua, sabe? Então, são ensinamentos que eu ouvia ele falando, para ele falar isso, né? E hoje eu vejo, né, as situações das mulheres, né, passando por cada situação, porque ele tá bêbado, porque ele tá drogado, né? Não, a pessoa faz porque ela quer mesmo, porque ela sabe. Mas o que eu quero falar é a respeito disso. São tantas histórias gostosas que agora a gente lembra, não com aquela saudade de querer chorar, com aquela saudade triste, não. Hoje a gente lembra, hoje essa nostalgia, essa lembrança de nostalgia, ela é muito prazerosa, ela é muito gostosa, a ponto de não precisar falar uma palavra. Eu tenho certeza que você já perdeu um ente querido, que não é nenhuma perda, né? Porque aquele que tem certeza da tua salvação em Cristo Jesus, que é a promessa que Deus nos dá. Então, não é uma perda, né? Para aqueles que crêem na salvação em Cristo Jesus,
E para crer na salvação em Cristo Jesus, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer as promessas que Ele tem para nós. Esse sabe que a vida não termina aqui, né? Nós vamos estar com o Pai na glória, né? Então, a gente vai estar se vendo ainda, a gente vai estar se encontrando. Não acabou aqui, né? E essa saudade, essa nostalgia é mesmo de alguém que foi embora, né? Alguém que não tá mais conosco. E essa saudade, essa experiência de saudade que a gente tem, ela é uma sensação assim especial. Ela é complexa, é confusa, isso é verdade, né? A gente não entende muito. São sensações e experiências assim que a gente não entende. Não sabe o porquê, né? Por que eu sonhei com ele, né? Eu nem estava pensando nele, nem nada, durante a semana, nem nada. E de repente eu sonho com essa pessoa tão maravilhosa, né? Que eu tenho só lembranças boas, sabe? Ele era uma pessoa muito presente na vida da gente. E ele fazia bicos, né? Então ele estava sempre junto com a gente, sempre cuidando da gente. Ele estava sempre a postos ali no que minha mãe precisasse. Porque meu pai sempre trabalhou. Alguém tem que trabalhar na família, né? Alguém tem que trabalhar. E meu pai sempre trabalhou. E nesse tempo de meu pai estar na fábrica, essas coisas, ele que supria as necessidades da minha mãe com a gente, né? E ele foi um tio, assim, muito legal. E não só ele, né? Como a gente tem lembranças de outras pessoas também da família, amigos, né? Pessoas que a gente não conheceu. Eu tenho uma pessoa que eu tenho saudade dela e eu não a conheci. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, tinha um rapazinho, eu tinha 15 anos de idade, o rapazinho devia ter uns 15, 17 também. Uma amiga minha falou pra mim, ele vai viajar agora, mas quando ele voltar, eles iam fazer um bate-volta na Baixada Santista. Quando ele voltar, ele quer vir te conhecer, né? O nome dele era Átila, olha que nome lindo, Átila, e ele era muito bonito, porque eu tinha visto ele por foto. Né? Foto de papel, porque na época não existia celular, não existia essas coisas nem nada, né? E eu fiquei naquela esperança de conhecer aquele rapaz, sabe? E, poxa vida, era um rapaz que eu não conhecia e ele já dizia que gostava de mim. Eu com 15 anos, né? E esse rapaz, ele sofreu um acidente. Em turma, né? Você sabe como que é turma, né? Eles foram em grupo pra praia e eles viram uma cachoeira e ele resolveu se jogar na cachoeira. Só que ele se jogou e encontrou uma pedra lá embaixo. Então eu não preciso falar o que aconteceu, né? E aí um outro amigo viu que ele não voltava, também se jogou. Aí os dois morreram, sabe? E aí depois veio aquela notícia, que a minha amiga falando, olha, Andréia, o Átila faleceu. Eu falei assim, poxa vida. Aí eu fiquei arrasada, sabe? Na verdade, fiquei arrasada, né? Mas eu imagino os pais dele, né? Poxa vida, meu filho saiu para se divertir e não voltou, né? E a saudade desses pais com esse menino? Eu não conheci, só conheci por foto, né? Os pais já não, né? Uma outra história, né? Como que é a saudade de um pai, de uma mãe que perdeu, né? Que está distante hoje do seu filho, né? Essa saudade ainda é uma saudade dolorida? Ou essa saudade, essas lembranças
traz consigo só momentos felizes, momentos alegres. Eu tô balançando, né? Não percebi. Como será que tá, né? Como será que esses pais filtram essa saudade na cabeça deles, né? No coração. Você que perdeu tua mãe, perdeu teu pai, né? Em que fase que você já tá? Você tá nessa fase da nostalgia, essa fase gostosa que a gente lembra dos papos, das conversas, dos lugares em que vocês estavam, as últimas falas, os últimos sorrisos, as piadas, né? Em que fase que você está nesta nostalgia, nesta saudade, nessas lembranças, os presentes, os objetos, né? Que nos falam muito dessas pessoas, né? E eu tenho aqui um ursinho, eu chamo ele de Pobogamers, mas aqueles bichinhos azuis, né? E tá a foto da minha sogra e do meu sogro. Fico adorando eles? Adorando a foto deles? Não fico. Eu só tenho essas fotos, então eu guardei, sabe? A foto, são fotinhos pequenininhas assim, do meu sogro e da minha sogra. Por que eu guardei? Porque tem pessoas que hoje eu não tenho mais comigo e eu não consigo mais, o meu cérebro, a minha memória não traz mais o rosto deles. E eles acabaram, né? Se acabou, tem a saudade, mas eu não tenho mais a lembrança do rosto. Então, o meu sogro e minha sogra, eles são os únicos das pessoas que eu perdi que eu guardei foto, sabe? E a gente acaba, né, se arrependendo, né? Poxa vida, por que eu não guardei uma foto, né? Mas se arrepender assim, né? Não se arrepende com dor, né? Fala assim, poxa vida, por que eu não guardei, né? E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente acaba por uma situação, a gente acaba não querendo ter mais fotos de pessoas que não estão mais com a gente, sabe? E a gente acaba perdendo essa memória. Com os anos, a gente acaba esquecendo como que era o rosto, sabe? Eu tenho uma tia, hoje o assunto é só nostalgia, viu? Eu tenho uma tia Filhinha, que é essa que meu tio Zezé morava com ela. Morou muitos anos com ela. Essa minha tia, ela sempre usou um perfume que hoje eu uso ele por causa dela. Eu gosto do cheiro e me traz lembranças muito boas dela, da tia Filhinha. A tia Filhinha, ela era irmã da minha mãe, sabe? Ela... Nossa, não tem palavras para falar dessa mulher, dessa minha tia. A gente chegava lá, minha mãe, meu pai até lembra até hoje, não tem como esquecer. A gente era pequena, chegava lá, já ia direto, sabe a avó? A minha tia era uma avó para nós. Chegava lá, tinha gelatina na geladeira, tinha bolacha no armário. E ela não tinha criança, a criança era nós, né? O filho dela já era grande, adulto. E ela tinha as coisas para nós, sabe? E a gente chegava já, toda semana a gente ia para lá. A gente tinha um ônibus Capinorte, que o ponto final dele é encostado da nossa casa, sabe? Era do lado da padaria. Então, chegava até o cobrador, vinha avisar a minha mãe, olha, a gente já tá saindo, né? Porque ele sabia que a gente ia pra tia Filhinha, pra casa da tia Filhinha ali na Vila Marlene. Então, olha, essas lembranças são gostosas demais, sabe? Eu acho que a gente precisa filtrar, né? Aprender a filtrar essas lembranças deliciosas. Porque às vezes a gente só lembra dos nossos entes queridos que se foram, a gente lembra com aquela saudade dolorida. A gente precisa aprender a filtrar
e só lembrar das coisas boas, do que eles fizeram para nós, o quão importante eles foram quando eles estavam aqui com a gente, né? E não só lembrar das coisas ruins. As coisas ruins, elas já se foram, elas não existem mais. O meu marido fala assim, você já percebeu que um segundo atrás já não existe mais? Não existe mais. E tem pessoas, e eu quero falar para vocês, tem pessoas que vivem uma vida assim, desgraçada. A desgraçada quer dizer uma vida sem graça. Ela é desgraçada, sem graça nenhuma. Tem pessoas que vivem uma vida desgraçada, sem graça nenhuma, porque vive nas lembranças ruins, sabe? Vive naquela caixa de lembranças ruins, de passados ruins. Pessoas, principalmente pessoas que não sabem ver o lado bom das pessoas, do teu próximo. Pessoas que só veem os defeitos, não vê as qualidades, sabe? É esse tipo de pessoa que vive essa vida desgraçada, essa vida ruim, sem qualidade, sem alegria, sem vida, que não é uma vida, né? Quando a gente fica desenterrando coisas ruins, a gente fica amarga também. A nossa vida não tem graça. Por culpa de quem? De nós mesmos. Falta de sabedoria, né? De estar filtrando as coisas boas da vida. E a gente esquece que nós também, a gente pode ter provocado em algum momento na nossa vida, um momento ruim na vida de alguém. Então, né? Como julgar? Como julgar o nosso próximo se nós também erramos, se nós também falhamos com o nosso próximo? Será que a gente é melhor que o nosso próximo? Será que a gente é melhor que aquele que está do nosso lado? Será? Será que não é hora de tirar a trave dos nossos olhos? Será? Parar de julgar, parar de olhar só os erros dos outros e começar a pensar em tudo que a gente já fez, tudo que a gente... E eu falo assim, o arrependimento, ele só existe quando a gente lembra da situação com arrependimento mesmo, sabe? O pecado, a gente só se arrepende do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas fraquezas, né? Quando a gente lembra daquilo ali com arrependimento. Eu vejo muitas pessoas que comentam, no passado eu fiz isso, e a pessoa pecou contra a outra, mas ela não comenta com arrependimento, com palavras de arrependimento. Se ela não comenta com palavras de arrependimento, nossa, eu fiz isso, mas eu não deveria ter feito. Nossa, como eu me arrependo de ter feito isso, sabe? Então, ela continua com esse pecado aí, sabe? Se ela não se arrepende do que ela fez, ela continua com esse peso. E a nossa vida é assim, a gente carrega nas nossas costas aquilo que a gente quer. Tem muita gente carregando o que não presta, carregando um peso que não tinha necessidade de carregar. Sabe? É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Que peso que você está carregando? Anos e anos que não é para você carregar mais. Basta você se arrepender. Se arrepender de coração. Peça perdão para a pessoa se ela ainda está viva. Se não estiver, peça perdão para o Senhor. Senhor, eu fiz tal coisa para fulano de tal, mas como eu me arrependo, eu não deveria ter feito. Mostra para o Senhor que você reconhece esse seu pecado, essa sua falha, com arrependimento, mostrando que você se arrependeu de ter cometido aquele erro, aquela falha com a pessoa.
né? Porque depois que ela vai, a dor é muito maior, viu? A dor é maior e às vezes vai passar tempo e tempo e essa nostalgia vai vir com muita dor. Em nenhum momento na tua vida ela vai vir uma nostalgia gostosa com lembranças, lugares, histórias gostosas. Elas vão vir sempre carregadas de muito arrependimento. Pensem nisso. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Beijão. Lembra, dá um like, compartilha com as amigas, com os amigos, com os seus familiares. Ativa o sininho se você não ativou ainda. Ativa o sininho no todas, ali coloca todas. E deixa um comentário aqui para mim. O seu comentário é muito, mas muito, muito, muito importante para ajudar o nosso canal. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau!